O intuito dessa aula é poder te ajudar a entender um pouco mais sobre os players do mercado para você poder entender por onde pode ser mais vantajoso aplicar o seu dinheiro. Então, por onde talvez seja um dos lugares mais vantajosos para você aplicar o seu dinheiro? Pelo banco. Nossa, Thiago, mas pelo banco? Como assim? O banco, ele não é ruim para aplicar. Talvez você só tenha pouco dinheiro para ser bem atendido no banco. É isso que acontece. Você imagina um Itaú, um Bradesco, um Santander, eles têm contas pra caramba, muita conta. Eles não podem atender bem todo mundo. Aliás, talvez eles até possam, mas eles ganham tanto dinheiro em cima dos clientes informados, ou dos clientes que têm pouco, ou dos clientes que não conhecem o mercado, que não tem por que eles mudarem isso. Eles têm fins lucrativos. Só que quando você aplica pelo banco, você ganha muito dinheiro quando você tem acesso ao private do banco. O que é o private? Imagina um Itaú. Você tem o Itaú Varejo, que é o Itaú Laranja, você tem o Itaú Personnalité e você tem o Private. Antigamente, ou talvez até hoje ainda tem o Uniclass, que é entre o Varejo e o Personnalité, né? Então quando você chega no Private, você tem acesso a aplicações incríveis. Por quê? Porque no Private, ele tem um super interesse em atender bem o cliente. É o cliente que não é o alta renda, ele é o Private, não confunda. O Private, ele tem geralmente mais de 5 milhões de reais, mais de 10 milhões de reais. Então o cliente dá um baita, o banco dá um baita atendimento para o cliente. O cliente ele tem aplicações não só do próprio Itaú, como tem aplicações dos concorrentes do Itaú também. Ele pode comprar coisas de outras assets, de outros bancos, ele tem acesso a uma plataforma aberta e a geralmente um assessor que entende bastante de mercado para ajudar esse cliente, esse investidor a tomar as decisões. Continua tendo conflito de interesse, mas é diferente. O cliente tem acesso a produtos mais interessantes. Só que, do jeito que o mercado está formado, os clientes do varejo e alta renda, eles não são super bem atendidos. É por isso até que a XP Investimentos foi uma das corretoras que mais cresceu, foi quem começou a crescer no mercado, porque ela começou a entender que esses clientes estavam sendo mal atendidos e tinham produtos muito ruins no banco. Então a XP começou a oferecer produtos bons e atender esses clientes bons, esses clientes de forma positiva. Aí tem um termo que eu lembro que é assim, everyone's client should be someone's a client. Ou seja, se esse cliente não está sendo bem atendido em algum lugar esse cliente seria a coisa mais importante que existiria para algum assessor, para algum gerente, para alguma coisa assim, tá? Então, os players de investimento vão crescendo na margem dos outros. Hoje os bancos estão percebendo isso e estão começando a reformular um pouco as coisas. Então o próprio Itaú mesmo começou a abrir um pouco a plataforma, a dar acesso a alguns outros produtos, etc. Só que como existe hoje uma crença de que o banco é muito mais seguro, muitas pessoas ficam receosas de sair do banco. Existe uma defasagem cultural, né? Nós não estamos acostumados ainda. A gente não foi criado no mundo de corretoras, no mundo de players digitais, a gente foi criado no mundo de bancos. Então por isso a gente acredita que o banco é muito mais seguro. Mas seguindo nessa linha, então o banco, quando você investe através do private, ele pode ser um bom negócio. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma taxa que é cobrada, que geralmente é cobrada uma taxa anual, que é uma taxa de gestão, uma taxa de administração, geralmente é um FII que eles cobram que é um percentual da carteira. Entre 0,1% e 0,5%, já vi até 0,8% ao ano. Tá? Só que você recebe uns relatórios legais, te dão viagem para Roland Garros, para um monte de coisa. Então eles fazem coisas que às vezes as corretoras não conseguem fazer. Tá? Então o banco é isso. Se não for no private, provavelmente você não vai ser bem atendido. O banco vai ter um conflito de interesse gigantesco. E aliás, para explicar como os bancos formam os fundos, imagina que os bancos, você já parou para ver que quando você vai aplicar R$1.000 em um fundo, o banco tem lá, fundo DI. Aí se você tiver R$10.000 para aplicar, você vai aplicar num fundo prata DI. Aí você tem R$100.000, fundo Platinum DI. Aí se você tiver R$1 milhão, fundo Hiper Blaster Platinum Private DI.
que eles estão fazendo aqui? Eles têm um fundo master que tem 0% de taxa de administração, não cobra taxa de administração. Esse fundo aqui, fundo prata, aliás, o fundo DI, ele investe nesse fundo master e cobra-se 4% de taxa de administração nesse fundo. Aí no outro fundo, o fundo prata, ele investe no fundo master e cobra-se 3%. Aí no fundo platinum, investe no fundo master e cobra 2%. E vai diminuindo a taxa. Mas eles investem na mesma coisa, para dar aquela sensação de que você tem acesso a produtos diferenciados agora. É isso que o banco geralmente faz. Tá? Só que como ele sabe que é muito difícil você sair do banco, né? Então o gerente te oferece uma taxa, eu te dou aqui 80% de CDI. Ele sabe que é difícil você sair, você não tem muita base comparativa. Por isso, em uma corretora você consegue comparar mais os produtos. Então não adianta a corretora querer te entregar um produto menor porque você já tem uma plataforma que faz isso para você, que compara. Né? Então pelo banco, dificilmente vai valer a pena você aplicar pelo varejo. Pela alta renda começa a ficar mais assim, mas não é o ideal ainda. Tá? Segundo player para se aplicar, corretoras. Uma coisa que a gente precisa saber, a corretora ela não tem o objetivo de te fazer ganhar dinheiro. Não é esse o objetivo. Obviamente a corretora não quer te ferrar, ela não quer fazer isso, porque se o cliente quebra, se o cliente some, se o cliente perdeu dinheiro ou deixou de ganhar, ele vai embora. Ele nunca mais deixa dinheiro. Mas a corretora, no DNA dela, o que está? Está intermediação de ativos. Tá? Então pensa que uma corretora ela não é um banco, então ela não tem um CDB dela. Você vai lá no Bradesco, o Bradesco tem um CDB do Bradesco. Se você vai, sei lá, em uma corretora, essa corretora não tem um CDB dela, porque ela é uma intermediadora de coisas. Sabe quando você vai comprar um imóvel e tem um corretor de imóveis que vai até lá? E esse corretor de imóveis te apresenta esse imóvel, te apresenta esse outro, aquele outro, e você toma a sua decisão? Isso é o que a corretora faz, só que de uma forma digital e escalável. Tá? Então, ao invés de te apresentar cada imóvel, ela coloca todos os imóveis numa plataforma, com todas as características desses imóveis, e você investe ou compra o que você quiser. E assim como no imóvel, quando você compra algum ativo, então você gostou de uma LCI, você investe nessa LCI. Você vai comprar essa LCI e essa LCI vai ser registrada no seu CPF. Então, se essa corretora quebrar ou sumir, por exemplo, esse investimento está registrado no seu nome. Assim como se você comprasse um imóvel, esse imóvel estaria registrado no seu nome. A sua segurança é esse registro. Por isso, só invista em corretoras que têm o chamado CETIP Certifica. Porque quando você compra os títulos de renda fixa, geralmente você precisa ver se eles são cetipados. Isso garante que a corretora está registrando essas aplicações no seu CPF. Então, se você investe em uma corretora, cobre isso. Beleza? Tá bom. Então, investir numa corretora é bom, não é? Você tem liberdade, você pode escolher produtos. Em uma mesma corretora você tem acesso a investimento de terceiros, tá? Então é muito mais fácil comparar. Você tem tudo em um só lugar, ou a maioria das coisas em um só lugar. Então isso daqui te dá o poder de escolha. Se você for um bom investidor, souber escolher, como eu falei, rentabilidade, risco, liquidez, você vai tomar boas decisões, mas você tem que tomar cuidado com as recomendações da corretora. Por quê? Porque existe um conflito de interesse. Em todos os players do mercado existe um conflito de interesse. Em todos. Então você precisa tomar cuidado, porque a corretora ganha sempre um spread sobre o que ela te distribui. Né? Então se você comprou um investimento, uma LCI que paga 10%, às vezes a corretora conseguiu essa LCI a 11%. Então ela ganha esse spread. Quanto menor o spread, mais você ganha, menos ela ganha. Então você precisa comparar, tá bom? É assim que você vai investir através de uma corretora. E lembra-se também que você pode investir em um home broker, através do home broker, onde você compra ações, fundo imobiliário, e as corretagens, as taxas que você paga, geralmente são muito menores do que no banco. Quando você vai investir num tesouro, por exemplo, existem duas taxas que você paga. Existe a taxa que você paga para o agente custodiante e a taxa que você paga para a bolsa. Né? A taxa que você paga para o agente custodiante, nas corretoras, geralmente é zero. No banco, essa taxa é alta.
Então os custos são muito menores nas corretoras, tá? Aí você tem os robôs. O que são os robôs? O robô, geralmente você vai lá, abre um cadastro, preenche um monte de coisa para ele chegar a mais ou menos qual é o seu perfil de investidor. Quando ele fizer isso, ele vai montar uma carteira de investimentos para você, você vai transferir o dinheiro e ele vai aplicar para você. O robô vai aplicar para você e vai te cobrar uma taxa em cima da carteira, geralmente. Isso é ruim, por um lado, porque você não vai ter liberdade de escolha, você não vai poder escolher outra coisa ou algo que não está lá. Mas, por outro lado, se você não tem o mínimo conhecimento, isso aqui pode te ajudar. Não é a melhor aplicação do mundo, não é a melhor rentabilidade do mundo, mas é tudo feito de forma automatizada, beleza? Aí você tem a gestora. A gestora geralmente é uma asset que faz a gestão de fundos de investimento. Então, essa gestora, ela é um pouco limitada, porque você abre uma conta, você pode investir nos fundos que essa gestora tem, e você vai ter um bom atendimento, geralmente as gestoras dão um bom atendimento, mas às vezes, para que você vai abrir conta numa gestora, se através de uma corretora você já tem acesso a todos os fundos que essa gestora tem, mais os fundos de terceiros. Então às vezes não faz tanto sentido assim, a não ser que você tenha muito dinheiro e aí você tenha algumas condições um pouco diferentes. E aí você tem a opção dos bancos digitais. Você tem coisas muito legais, porque você tem a conveniência, né? Os bancos digitais, eles são bancos, então você tem cartão, você tem um monte de coisa. Só que em termos de aplicações, eles ainda estão engatinhando. Porque você tem algumas coisas boas ali por curto prazo, mas você tem poucas aplicações realmente boas para o longo prazo. Isso deve mudar em algum momento. Mas hoje, os bancos digitais ainda não estão preparados para os investimentos de longo prazo, apenas para aquele investimento de curto prazo, onde você tem uma manutenção do seu dinheiro. Tá bom? Espero que tenha ficado mais claro para você. Se ficou alguma dúvida, deixe sua pergunta no grupo fechado. Eu espero você na nossa próxima aula.